não vai ter nada do mundo das ideias. Então ela não vai ter intenção alguma, né? Então, como que eu posso explicar para vocês? Um cachorro, um gato, um urso, ele não é mera natureza, ele já tem consciência. Não é a mesma do homem, mas é uma bem parecida. Ele já tem esse nervoso central, ele já faz analogias, ele já faz também pensamento. Ele também ele recebe discursos de autoridade, ele pode ser adestrado. Você pode ensinar ele a ser educado ou não, ele pode ser bonzinho, pode ser, tá? Então, não pode se comparar, por exemplo, uma árvore com um tigre, tá? Não, um tigre tem um intelecto muito parecido com o do humano. Uma árvore não. Uma árvore já é uma outra coisa, tá? Então, o nível de possibilidade de analogias de uma árvore é muito menor do que de uma formiga, tá? E uma formiga é menor do que de um cachorro, e de um cachorro é menor do que de um homem, né? Ou seja, esse nível dessa capacidade, a árvore sequer tem sistema nervoso central, ela sequer tem um cérebro, tá? Então você precisa, ela está num outro estágio biológico, tá? Que apesar de ser vida, né, ela não tem a mesma dimensão de sensibilidade, de poder de analogias que tem os animais, por exemplo, tá? E assim você vai pegar, depois da árvore, por exemplo, você pega o coral, tá? O coral, aí você pega a pedra, tá? Que a pedra não tem consciência alguma, tá? Ou seja, uma pedra, um coral ou uma árvore, uma pedra não tem intenção nenhuma, zero, nada de intenção, nada, tá? Um rio não tem nada de intenção, nem o vulcão, nem o vento, nem a luz, tá? Mas um coral já tem uma intenção. O coral, ele já é um ser vivo, de uma certa forma, que ele vai preencher espaços, de uma certa forma, ele vai interagir, vai se relacionar. E se você pegar também uma bactéria, um vírus, também tem, tá? Se você pegar uma planta, tem mais. Ela já vai fazer relações com o mundo de uma forma ou de outra, ela vai fazer suas raízes, vai crescer, ou seja, as relações mudam. E assim, conforme os animais vão aumentando sua possibilidade de relações, eles vão adquirindo mais consciência até chegar ao padrão humano, que tem toda a intenção. Tudo que o homem faz tem uma intenção, né? O homem praticamente não consegue fazer nada de maneira natural, né? Então, até para ele respirar, ele daqui a pouco ele treina a respiração. Respira desse jeito, vou ensinar a respirar, né? Até para ir no banheiro, ele vai preparar um local, um tipo todo um contexto social para poder ir no banheiro. Até para comer, ele vai fazer um prato, ele vai esquentar. O homem não faz nada, até para tossir ele vai virar de lado, né? Ou seja, o homem ele foge da natureza, tá? Por quê? Porque a natureza está a não intenção. Na natureza está aquilo que nós chamamos do não conhecimento. A gente poderia chamar assim de ignorância. O problema é que a ignorância ela tem uma relação direta com o conhecimento. Ignorância me parece uma outra coisa, né? Esse é o não conhecimento, ou seja, a não relação, a isenção de linguagem. Não tem nada lá que seja do intelecto, que seja da consciência, que seja das relações, que seja das analogias, tá? Então lá não tem nada. Então acontece o quê? Tá? O raio não escolhe na cabeça de quem vai bater, nem o vulcão, nem o terremoto, tá? E é claro que vai entrando para esferas maiores também acontece, porque o tigre não vai escolher que homem vai comer, o que animal vai comer, ele não vai comer a prole dele, mas o resto ele vai comer qualquer coisa. E assim a cobra não vai escolher quem picar, tá? Então o homem,
para ele desenvolver o conhecimento e ser capaz, cada vez mais fazer analogia, porque esse é o caminho da complexidade e da evolução que começamos lá no Big Bang, da frequência, né? E a frequência vai sempre fazendo uma coisa nova, vai sempre, depois eu posso explicar a questão da entropia, mas isso vai puxar um outro assunto, tá? Por quê? Porque o universo todo está resfriando, e desde o Big Bang até agora existe um resfriamento, e esse resfriamento do universo, chamado de entropia, tá? É o que faz o movimento, tá? E o movimento é feito através desta relação universal, tá? Que faz com que tudo se mova. E se existe um movimento, tudo é sempre novo, né? Então na filosofia chamamos isso de devir, né? O que é o devir? É o fluxo do espaço e do tempo, tá? Que ele é a realidade, tá? O que é a irrealidade? É o ser. O ser é a irrealidade. Por que o ser é a irrealidade? Porque o ser é a linguagem. O ser é aquilo, você é. Para dizer que você é, eu tive que parar o tempo. Eu peguei uma coisa impossível de fazer, tá? Parar o tempo, ou seja, romper a relação de espaço-tempo, tá? Que o tempo e o espaço é uma relação única, tá? E falei, você é, tá? Não, tá? Esse é só, o você é, o ser só existe na linguagem, na realidade, que é o fluxo do espaço-tempo, tá? Só existe o devir, tá? E o devir é este fluxo que continua. E por isso é que ele é cada vez mais complexo. Então, por que ele é complexo? Porque ele vai resfriando. E quando ele vai resfriando, ou seja, quando aquelas forças originais que não existe causa, que foram o efeito do Big Bang, ele vai trabalhar num jogo de efeitos, tá? Vem resfriando e trazendo movimento. O Sol da mesma forma, que vem resfriando, ele ao resfriar, ele gera o movimento, que gera a Terra, que vem resfriando, que era gasosa um dia, hoje ela fez a crosta, e o seu núcleo ainda é quente, vai resfriando, tá? E esse processo de resfriamento é o movimento. E o movimento é a relação de espaço-tempo, promovido desde o início das forças físicas que estabeleceram o espaço e o tempo, tá? Então, isso vai dizer o quê? Tá? Que essa relação de linguagem do ser, tá? É uma relação que não está presente na pedra, na árvore, no animal, está presente na ideia humana só, e por isso que nós desenvolvemos a linguagem, e aí nós entendemos que nós temos que nos proteger do meio em que nós vivemos. Nós temos que nos proteger da natureza. Então nós temos que nos afastar da natureza como ideia. Por quê? Porque nós não podemos nos afastar da natureza fisicamente, quimicamente, biologicamente. Não é fisicamente, mas é como o senso comum chama, fisicamente. Ou seja, as forças físicas, mas as forças químicas, as forças biológicas, nós não podemos nos separar disso, tá? Ou seja, do que nós chamamos de matéria, tá? No que nós chamamos de matéria, nós não podemos separar do mundo. Então nós só podemos nos afastar na ideia. Isso chama-se civilização. Então quando a gente se afasta da natureza, nós estamos nos tornando civilizados. E por que vem sempre aquele apelo para voltar à natureza? Porque a nossa ancestralidade animal é uma coisa que está dentro de nós, que está dentro dessa frequência, que está dentro do nosso código genético, está dentro do nosso imaginário, está dentro do nosso discurso, está dentro do nosso discurso de autoridade, nossas analogias, e nós sempre temos aquela ideia de que nós podemos voltar à natureza, né? Porque a natureza foi de onde nós saímos, tá? Só que não existe o passado. O devir não permite isso. O devir vai ser sempre para frente, tá? Então não existe a causa, nunca existiu a causa.
O que é a causa? A causa é quando nós analisamos o efeito, ou seja, você pega o efeito, eu falei, mas o que causou esse efeito, ou seja, qual foi o efeito anterior que gerou o efeito que vai gerar o efeito posterior, porque a causa só existe no mundo do ser, que é a linguagem, já que você congelou o tempo, você parou o tempo, e agora você pode dizer então se você pode dizer uma coisa impossível de fazer na realidade, né? Dizer você tá? Então agora você tem passado, presente e futuro, você criou uma coisa que não existe, passado, presente e futuro, tá? E aí você dividiu uma coisa indivisível, que é o tempo, mas a ideia teve o poder de fazer isso, a linguagem teve o poder de fazer isso, daqui a pouco eu vou discutir exatamente isso, tá? E a ideia vai pegar e vai transportar, né? Essa relação da causa no passado, ou seja, nós vamos julgar o passado, aquilo que não existe, né? Aquilo que não existe. Por quê? Porque nós temos memória. E se nós temos memória, ficou gravado. E nós podemos fazer analogias. E se nós podemos fazer analogias, nós achamos que a resposta está lá atrás, tá? E assim trabalha a ciência também. Porque o que a ciência vai fazendo, ela vai vendo o passado. E se ela vê o passado, ela vai conseguir, mas pelo menos a ciência é diferente de alguns outros tipos de conhecimento, a ciência fica olhando o passado para imaginar o que será o futuro, tá? Então ela usa a suposta causa, né, criada pela linguagem, ela usa para estudar como seria o próximo efeito, para tentar controlar o efeito, que esse sim é a realidade, o efeito, tá? Ou seja, o efeito que vai acontecendo, a linha do devir, a linha do espaço do tempo que vai seguindo, tá? Num fluxo constante. O velho rio de Heráclito, né? Que é o filósofo que criou o termo devir, tá? Mas acontece o quê? Existe um problema muito sério aí. Por quê? Mas existe a ideia e existe a matéria. Aquela velha caverna de Platão, aquela coisa, a dualidade, né? Na verdade, nós estamos falando da grande realidade, que é essa realidade físico-químico-biológica, e de uma realidade pequenininha que está dentro dela. Essa grande realidade é o universo inteiro. Dentro desse planeta houve um acidente biológico, houve a possibilidade de consciência, que é tudo isso nós falamos de analogia e tudo mais, e dentro disso houve a possibilidade, tá, de fazer alguma coisa diferente do que vinha acontecendo, tá? Então nesta linha do tempo, né, nesse acontecimento, tá, surge alguma coisa, né, que não é matéria, que é a ideia, né? E surge como? Né? Por quê? Porque ela não é nada, ela é frequência, ela é simplesmente frequência. E a matéria não é nada, a matéria é frequência. A gente acha que nossa mão é sólida, mas isso é só frequência, é a frequência dos átomos da nossa mão que dão essa ideia de solidez. Nós somos feitos de luz, e luz não é feito de nada. Nós somos feitos de nada, nós só somos frequência. E da mesma forma, agora existiam frequências que fizeram as forças físicas e teceram o tecido espaço-tempo. E assim frequências foram estabelecendo átomos que fizeram a química. As estrelas do átomo de hidrogênio foram lá formando todos os átomos, explodindo em supernovas e formando todos os tipos de elementos químicos que nós conhecemos na nossa tabela, né? A matéria, ouro, chumbo, bário, oxigênio, ferro, tal, foi fazendo tudo. Frequências, só frequências. Então acontece o quê?
não quer? A relatividade de Einstein, energia igual mc ao quadrado, tal. Eu tenho lá uma certa discordância disso, mas tudo bem, tá? É que na minha concepção, Einstein foi um pouco metafísico ao fazer E igual a mc ao quadrado. Ele ia fazer mc ao quadrado igual a E, ou seja, ele não tinha necessidade de fazer 3 igual a 1 mais 2. Ele poderia fazer 1 mais 2 igual a 3. Por quê? Porque ele deixaria a coisa como ela é. O devir, tá? Não é a causa, é o efeito, tá? Porque se ele colocou energia igual, ele falou que a energia tem causas, tá? Ele inverteu, tá? Mas tudo bem, já é outra coisa, não, a gente vai mudar do assunto, tá? Então, mas o importante é que mc ao quadrado igual a E, ou seja, tá? Você tem a massa, ou a matéria, ou como chamar, a física, tem vários termos aí, eu vou ter que usar os genéricos, senão fica muito complicado para conversar, tá? Ou seja, a matéria e a ideia é a mesma coisa, são frequências, tá? A matéria que gerou as forças físicas, gerou as forças químicas, que gerou as biológicas, que gerou a consciência. Todas elas frequenciais. Se você romper uma ideia, ela para de existir. Se esse vídeo aqui não for passado para frente e tal, o Josmar, ninguém vai saber. E se saber também e não tiver frequência, não vou ninguém repetir para ninguém, tudo que eu falar aqui, morreu o Neves. O Neves vai morrer, porque o Neves são... Um abraço para o Pedrolino Neves. Então, a frequência é isso, ela precisa se estabelecer primeiro como força física, depois ela vai estabelecer como química, depois como biológica, depois como ideia e depois como social. Vai ser política. Você fala assim, o que é o Brasil? O Brasil não é nada, o Brasil é a frequência. O Brasil não existe nada que diga, isso aqui é o Brasil. Não, isso aqui há 1.500 anos atrás era outra coisa, daqui a 2.000 anos pode ser outra coisa, né? O Brasil é só uma ideia. Tudo é só ideia. Toda essa realidade humana que eu falei, que está dentro da pequena realidade humana, está dentro da grande realidade, tá? São as realidades da ideia, a realidade irreal. Por que irreal? Porque nós separamos, eu não gosto dessa palavra irreal também, porque tudo é realidade. Tá? Mas ela é abstrata. Ela é abstrata por quê? Porque ela está num tipo de frequência diferente do que veio até agora com a frequência física, química e biológica. Ela está num outro tipo de frequência. Ela deu um upgrade, né? Ou seja, foi a frequência de algo também abstrato. Assim como e se nós dermos frequência à ideia, tá? Ela vai se tornar concreta de um jeito ou de outro. Ela vai se tornar concreta às vezes por síntese, né? Nós vamos ter uma ideia de alguma coisa, vamos sintetizar e vamos inventar, tá? Então nós vamos fazer a bomba atômica. Não tinha, nós fizemos, tá? O celular, tá? A televisão, tá? Nós vamos fazer uma coisa que não existia. Então nós vamos fazer. Tá? Nós vamos sintetizar. E assim como ela também tem a concretude da ideia. Eu falei, o Brasil, a família. Você criou uma coisa chamada família, hoje ela tem uma concretude, todo mundo sabe o que é família. Você tem a noção exata de que o Brasil existe na realidade, que a família existe na realidade. É só uma ideia, o dinheiro, né? Ele é só uma ideia, mas ele existe, já pegou tal grau de frequência que todo mundo acha então que o dinheiro existe na realidade, que a família existe na realidade, que o Brasil existe na realidade. E aí nós vamos ser patriotas. Se você entender que o Brasil não existe na realidade, que é somente uma ideia, ou então
ele existe dentro dessa realidade diferente daquela outra realidade. A questão é outro tipo de frequência que foi efeito daquela frequência anterior, né? E por que é importante isso? Vamos voltar lá para trás, porque então aí você vê o início da conversa dizendo que esta realidade não tem, essa realidade biológica que chegou até a biologia, ela não tem dignidade em si. Foi só na frequência da ideia que virou linguagem que o homem pôde conceber a dignidade. A dignidade é verdade, o direito, mas a dignidade, tá, é o pilar dos valores. Por quê? Porque o homem teve que criar o valor. O que é o valor? Analogia. É a analogia de comparar coisas e saber que uma coisa era mais importante que outra, tá? Então isso começou lá nas cavernas, com seus ferramentais e com seus instrumentos, e com a sua caverna, com o fogo e com a fêmea e com a cria, né? Nós ainda não podemos falar de mulher e filhos, porque a família não estava constituída ainda, tá? Então a prole, a cria, a fêmea, o macho, tá? Então essa relação começou a criar linguagens, começou a fazer analogias e criar valores, tá? E esses valores, tá, para você ter uma estrutura de valor, você criou o primeiro valor, que não tinha esse nome, tá, mas já era uma formação de ideia de valor. E esse valor principal é a dignidade, tá? Claro que esse termo só vai surgir bem depois, mas mesmo os nossos antepassados já começavam com noções de dignidade, tá? Ou seja, então nós colocamos o homem, a humanidade, tem que parar essa maneira de falar homem, né? A humanidade, o humano, ele coloca dignidade na natureza, e coloca dignidade no outro humano, e coloca dignidade no animal, e coloca dignidade na ideia. Ele coloca dignidade onde ele achar que deve colocar. Em cima do quê? Desse entendimento social, que a gente chama de convenção, desde a tribo, do estado, da cidade, do país, né? Que vai fazendo convenções, e essas convenções vão virando costumes. Esses costumes criam através do que nós chamamos lá do mito, que ele pode ser a analogia ou discurso de autoridade, vai criando discursos de autoridade que montam a moral, né? Montam a moral. E a moral é a base do discurso de autoridade. A moral vai fazer o quê? A moral vai se chocar tanto, tá? De uma tribo com a outra, de um povo com o outro, vão se matar tanto, que vão ter que entender, que vão ter que fazer um conceito mais evoluído que a moral, que é a ética, tá? Ou seja, uma possibilidade de eu entrar numa negociação política, que aí vai entrar a história da polis, da democracia, tá? É complicado, mas vai haver uma possibilidade política, tá? Baseado na ética, de um diferente, um que gosta de comer gente, né? Um antropófago, vai cruzar com uma outra tribo que não é antropófaga, e eles vão ter que entrar num acordo ético, vão ter que mudar suas morais, tá? Para poder entrar num acordo ético. E assim eles vão entrar num acordo que eles não podem comer ninguém. Ah, mas como assim? Então vocês só vão comer alguém quando alguém fizer uma coisa errada. Pronto. Então vai ser a punição, vai ser a morte, eles vão matar e vão comer. Pronto. Já traçaram uma ideia ética, tá? Agora não é, agora tem aquele que não comia a gente e aquele a tribo que comia a gente. Agora você tem duas tribos que formam uma tribo só, mais ampla, que são diferentes os costumes, tá? Mas elas vão dividir o mesmo espaço,
como uma comia, outra não comia, agora essa só vai poder comer se alguém cometer um erro, tá? E isso dentro do devido, ou seja, dentro da história, dentro da antropologia, dentro dos efeitos, vai causar efeitos que vão fazer com que os seus filhos já não comam tantas pessoas assim. E daqui a pouco, passou milhares de anos, a dignidade humana impede totalmente que uma pessoa coma outra. Comer no sentido de canibalismo, né? Então, essa ideia tem que ser vista com clareza, que tudo é uma questão de frequências. Frequências em cima de frequências, frequências em cima de frequências, tá? Então, o que passa a ser a ideia? A mesma coisa que a matéria. Frequência. Nada, tá? Então, se nós temos, não tem um nada, o nada vai nos conduzir de volta à natureza. Nós fizemos a ideia justamente para fugir da natureza, inclusive para dar dignidade a ela. Nós não podemos fugir da natureza fisicamente, então temos que fugir da natureza como intelecto. Nós temos que fazer uma civilização que tenha estatutos éticos que venceram a moral, estatutos éticos que venceram a moral, né? Que possa fazer a civilização cada vez mais forte, mais unida, e essas aldeias, essas tribos sejam cada vez mais eticamente possíveis de convivência, tá? Mas para isso nós temos que fazer com que nós entendamos que nós temos que fugir como ideia da natureza e não se aproximar da natureza, que a dignidade não está na natureza, a dignidade está no coletivo, que o conhecimento está no coletivo, né? E que nós só temos os nossos cérebros individualmente para fazer sinapses e fazer analogias do coletivo e das ideias, para tentar nos afastar das ideias da natureza, que nós dependemos fisicamente da natureza, ou quimicamente ou biologicamente da natureza, tá? Então tudo isso é muito complexo, tá vendo? Mas nós estamos presos dentro de dogmas e de discursos de autoridade e de morais, tá? E de leis e de fronteiras. Tudo que nós temos são apelos à natureza, a impedir que o homem abra o seu caminho de ideia, né? Por quê? Porque vem essa ideia sem fundamento, sem base nenhuma, nem analógica, nem lógica, nem nada, tá? Sem base de que a natureza tem um conhecimento, que a natureza tem uma intenção, que a natureza é boa, né? A natureza não tem intenção, ela não é boa nem é mal. Quem é mal são aquilo que nós criamos de valores e tudo isso para dizer que é mal ou bem e tudo mais, tá? E agora, para fechar, já estamos aí com 1 hora aí, vai mais um pouquinho, vai mais não vamos nos dispersar, agora falta pouco, tá? Uma vez entendido isso, tá? Nós vamos ver o porquê nós estamos nesse enfrentamento, dessa dualidade que não deveria existir, mas existe, tá? Por quê? Porque existe uma realidade que tem que ser enfrentada, que tem que ser pelo menos administrada, que nós temos que fugir dela como ideia, mas não podemos fugir de forma física porque vivemos nela, tá? Então isso dá uma incoerência em relação à ideia, que ela não se encontra, que ela entra em parafuso, tá? Então, e esse é o problema nosso político, de guerra, de ódio e tudo mais. Nós vamos ver exatamente agora o porquê disso. Vamos lá, tá? Se nós pegarmos eu acho que a gravação vai parar. Eu vou parar no 29 aqui, ela vai interromper. Eu vou desligar aqui e vou começar de novo.